Role Playing Game, também conhecido como RPG em português, jogo narrativo, jogo de interpretação de papéis ou jogo de representação. Ah, que negócio chato da porra. Palavrão não. Isso daqui define de uma maneira bem melhor. Olha aí, o observador percebe seus movimentos. Esse cara aí é o mestre. Ele pode ter outros nomes como DM, que significa mestre da masmorra, ou MC. Sim, você não ouviu errado, literalmente mestre de cerimônia. Mas normalmente apenas o mestre. O papel dele é narrar o plano de fundo, criando o mundo e suas intrigas, interpretando os personagens que não são outras pessoas, nomeados de NPC, com o intuito de deixar esse mundo cada vez mais vivo. Como o cara Palavrão ele não. detectou a gente? Este é Daniel, ele interpreta um guerreiro abençoado pelos gigantes, onde o objetivo atual dele é eliminar essa ameaça chamada de observador que entrou e tomou conta dos cofres do reino. Personagens interpretados por jogadores desempenham um papel crucial nesse mundo, sendo praticamente os protagonistas, decidindo se vão ajudar as pessoas que aparecem em seu caminho ou condená-los com suas escolhas. A gente entrou sem fazer nenhum barulho no covil dele. Com 21 na furtividade a gente fica praticamente invisível. Essas são as regras que tem em todos os RPGs. Uns mais complexos e outros mais simples. O sistema que eu estou usando de exemplo é o Dungeons & Dragons, que é o RPG mais famoso mundialmente, e tem os dois pontos que eu gostaria de explicar, sendo as regras de tabuleiro, para batalhas, e outra sendo a questão narrativa, de interpretação, teatrinho. O D&D tem os dois. Voltando para as regras, ela tem o propósito essencial de arbitrar as ações dos jogadores, dizendo com aleatoriedade de dados e bônus dos personagens se as ações deles obtiveram sucesso ou não, funcionando geralmente assim. Há uma dificuldade, como a de fundo, que é não ser percebido pelo observador, que possui uma percepção 22. E o guerreiro havia tirado 21 em seu dado com seu bônus. A sua tentativa de ser furtivo deu um resultado muito bom, mas ainda assim um ponto insuficiente à dificuldade. Ou seja, ele falhou. Infelizmente, a percepção do observador era maior que isso, e ele guiou vocês até sua armadilha mortal. Agora fudeu. Esse é Naj, ele interpreta um bruxo capaz de fazer magia através de uma entidade chamada de Rainha dos Corvos. Vocês veem do teto uma luz brilhante como purpurina refletindo o sol e descendo de maneira lenta. E vocês conseguem distinguir o globo de uma balada descendo do teto. Se esse observador quer me enfrentar, boa sorte pra ele. Eu vou atacar. Calma, guerreiro. Lembra que eu falei que isso era uma armadilha? O observador vai agir primeiro que todos vocês, lançando raio ocular no globo espelhado. O maluco tá tentando sniper a gente, velho. O efeito do raio é aleatório, então eu vou jogar um dado pra ver qual sai. Caiu 8. Deixa eu ver no livro. Raio enfeitiçador, raio apavorante. Achei. O raio que caiu foi o raio petrificador. Morremos. Calma, ainda dá pra resistir. Todos vocês, caso não queiram virar pedra, deverão passar por um teste de dificuldade 16. Caso contrário, serão acertados pelo raio. Se ambos falharem, se tornarão a nova decoração do covil do observador. Você tá querendo dar um TPK? TPK é uma sigla para Todo mundo morreu. Acabou. Ô João, meu personagem é bruxo, cara. Palavrão Eu vou não. peitar isso não. Palavrão não. Tudo bem, só rola o dado. Se fudeu, Jorge, se fudeu. Naj, qual que é a agilidade do seu personagem? Pera aí, deixa eu ver. Eu acho que é -1, mano. Seu personagem tenta se esquivar dos raios. Quase consegue, porém não contava com o reflexo de uma das estatuetas de metal polido da sala. O raio atinge essa estatueta, refletindo nas suas costas. E você é petrificado. É sério que ele me endureceu? Os fachos de luz que petrificavam seu amigo se aproximam rapidamente de você, guerreiro. Certo. Vou rolar. Vai. Assim como em um jogo de RPG digitais, há acerto críticos no RPG de mesa também. E é quando você é abençoado com a sorte, amplificando suas ações, tornando ela mais épica que o normal, possibilitando assim, então, um acerto crítico. Ao ver seu amigo ser petrificado, você repara que os reflexos não se limitavam apenas ao globo espelhado, e sim a outras coisas. Inclusive a sua espada extremamente polida, refletindo o raio para longe de você, evitando de ser petrificado. Vamos, porra! E agora, como ele acabou de agir, é minha vez. Vou fatiar esse merda e vingar meu amigo. Beleza, você consegue alcançar ele. Pode rolar o ataque, a defesa dele é 18. Tranquilo. Bora, porra! Motherfucker, fuck the fucking world and my new band is called Siskill. Nem tudo são flores. No RPG de mesa também existe falhas críticas, que é quando a sorte te dá as costas e você fica em uma situação em que você vai ter que ser muito esperto para sair dela com vida.
O observador olha pra você, caído no chão, e diz: Não deviam ter entrado em minha residência. Fudeu. O malogro! Peraí, você não tinha virado pedra? Eu sou imune à petrificação, Jorge. Esqueceu que eu tomei aquela poção de basilisco? Putz. Tá na ficha mesmo, hein? Cacildes. Não é que é verdade? O RPG, querendo ou não, é o jogo onde tudo pode acontecer. Inclusive, essa cena em um universo paralelo. Todos seus amigos morreram desintegrados pelo observador. Apenas você sobreviveu escondido atrás da estatueta brilhosa. Estamos sozinhos agora, pequenino. O observador fala: sério? Então eu posso fazer o que eu tanto queria. Esse é Jorge, um cão falante que usa seu ukulele para fazer magia. Pode. E dependendo do que for, te matarei da maneira mais cruel. Que isso? Finalmente posso me declarar para você, madame dos 10 olhos de mel. O que tu tá fazendo, Reginaldo? Não tá claro? Tô seduzindo ele. Tá. Foda-se. Vamos, vai, joga o teste aí pra eu te matar logo. Quiseram tanto peitar um observador logo de início, e é isso que acontece. Beleza. Com mais meu bônus, o resultado ficou 32. Ah, foi um 20 natural. Que? Óbvio, RPGs não se limitam só ao medieval fantástico que eu te mostrei, mas há temas praticamente infinitos. E a proposta que eu tenho com esse vídeo é te fazer trilhar um caminho menos penoso para a criação de sua própria mesa. Com seus amigos, ou então entrar em uma mesa desconhecida e fazer alguns amigos novos. Para facilitar, mais ainda, eu fiz esse passo a passo separado em tópicos. Olha eles aqui, ó. Vamos começar do início. RPG é um jogo social, tanto que eu tive que chamar alguns amigos para fazer os exemplos que você viu no início. Então, antes de qualquer coisa, você provavelmente estará em uma dessas duas situações. Tenho amigos, mas nenhum conhece RPG ainda. Ou 2, não tenho amigos, ou eu tenho, e eles não têm interesse em RPG. Eu passei pela primeira opção. Eu tinha alguns amigos, só que apenas eu conhecia RPG. E um outro amigo meu, que era o Draco, ele até já tinha quase jogado uma partida, ênfase no quase. Só que eu tava com muita energia, eu queria muito jogar com eles. Eu tinha ficado pilhadaço quando eu descobri o que era RPG em 2019 pelo Ordem Paraná... Ei, tá errado esse roteiro aqui. Quem fez isso? Ah, só podia ser você mesmo. Vai, suma daí. Que merda. E que era algo bem feito que faça você mesmo. Aqui. Agora sim, Nedcast RPG. Foi por onde eu descobri esse que viria a ser um dos meus hobbies favoritos. Inclusive foi assim que eu comecei a evangelizar meus amigos, fazendo eles escutarem um pouco do podcast para entenderem qual é a vibe que seria legal de jogar. Já que eu tinha me sacrificado para apresentar esse jogo aos meus amigos, pois eu não teria um mestre. Então eu fiz a única coisa possível para apresentar o RPG para eles. Eu me tornei o mestre. Já que era muito mais simples criar um personagem do que um mundo inteiro, vamos concordar. Então, pra não acabar sobrecarregando eles ou espantar eles com regras demais, eu decidi ser o mestre. Naquele período, eu já tava fervilhando com vontade de botar isso em prática. Então eu resolvi aprender como mestrar ao invés de só como jogar. Agora, sobre a questão 2, bem, ela é simples de resolver se você se esforçar um pouquinho. E eu vou te mostrar como. Há diversos chats por aí, no Discord mesmo, onde mestres ficam em busca de jogadores, como se fosse um recrutamento. Onde eles mandam um textinho, onde dizem o tema, quantas sessões terá, quais os dias de jogo, etc. E você lê, vê se consegue participar dos dias, se gosta do tema. Se a resposta for sim pra tudo, tu engole a vergonha e manda uma mensagem falando que está interessado. E se ainda restar vaga, ele vai te chamar e te apresentar aos colegas de mesa. O RPG, como eu disse, é uma interação social, então eu duvido que você entre em uma mesa e saia sem não ter feito pelo menos um amigo. Então, vai fundo. Agora, com a questão das pessoas resolvido, você tem outra questão importantíssima.
Como eu já te falei, sistema de regras e temas são incontáveis. E a única forma que eu acho plausível para escolher um sistema é responder a uma simples questão. O que você e seus amigos gostam? Essa questão pode parecer bem genérica, mas ela define o que você precisa aprender para jogar. Por exemplo, eu e meus manos estamos na vibe de jogar algo com um tema de terror, para ficar tensa e imaginar atmosferas tenebrosas. Então escolhemos o sistema de Call of Cthulhu, onde os personagens são mais humanos e as regras mais brutais, dando maior tensão em escolhas como se você deve salvar o seu amigo que foi capturado por uma criatura desconhecida ou fugir disparada para não ser a próxima vítima. Ou então, todo mundo gostaria de interpretar heróis de rua como Demolidor e Homem-Aranha. Cada um gostaria de criar os próprios poderes, então precisamos de um sistema de regras que englobe toda essa zorra, para descrever bonitinho e tal. Para descrever bonitinho e tal, como você deita aquele pichador que você encontrou na vigília. E isso você encontra no sistema de mutantes malfeitores. Pô, sacanagem com o pichador. E por aí vai, tendo sistemas que não são genéricos e sim específicos para algo. Geralmente criados por fãs como One Piece RPG, que emula o mundo e a pirataria de One Piece por estilos de luta e Akuma no Mi, assim como o Broomsticks, que é um kit de regras para que você com seus amigos comece seus estudos em Hogwarts, e infinitos outros exemplos. Se não tem nenhum sistema comercial sobre o que você e seus amigos gostam e querem jogar, algum desocupado, a paz de respeito, criou ele para você conseguir jogar. Então converse com o pessoal e acertem o que vocês querem e passem pela penúltima etapa. Esse passo depois da socialização, eu acho que deva ser onde a maioria das pessoas desistem, porque é a parte chata, querendo ou não, sendo a mais solitária para o mestre e a com mais dúvida para os jogadores. Já que não há jeito errado de se jogar num RPG. Você pode usar as regras para criar um personagem muito diferente ou abusar das regras para criar um personagem muito boladão que em qualquer ação que ele faça chova de dano e pontos adicionais e buffs e blá blá blá. Mas eu acho que o mais importante é enxergar o que mais te agrada no RPG e focar nisso. E deixar bem claro isso para o mestre. Eu sou do tipo de jogador meio destrambelhado, para ser sincero. Faço o que dá na telha e gosto de tentar uns absurdos e sobreverter os personagens que jogo. Um exemplo que eu acho divertido é o Tingobin, que foi um personagem de D&D que era basicamente um halfling, que são hobbits do Senhor dos Anéis, só que do D&D. Sim, não muda muita coisa. E eu usava a classe Ranger, que é uma das piores do jogo atualmente, não sendo bom em quase nada, apenas em atirar uma vez ou outra, e eu decidi que eu usaria armas de fogo como um bucaneiro. Mas a cereja do bolo de tudo isso, acho que viria a ser que eu era um pistoleiro com... bem... Parkinson. Ou seja, a única coisa que meu personagem deveria saber fazer bem, entre aspas, eu ainda fazia mal. E isso me divertia pra cacete. Mas como eu não ligava pra conforto no meu personagem, há outros jogadores como o Daniel, que apareceu na introdução, que ele era o ápice do que chamamos de Power Builder, onde ele sacrificava várias coisas de seus personagens em prol de ter mais vida e causar mais dano. Então, se colocasse o Tingobin num X1 com ele, provavelmente o resultado seria horroroso do meu lado. Só que, aí que tá, eu estava de acordo com isso. Ele se divertia em momentos onde as lutas ocorriam e eu me divertia fora delas. E esse é o trabalho do mestre, está em equilibrar os gostos de seus jogadores para que todos possam ter o seu momentinho de brilhar, se assim por dizer. A sua diversão no geral. Por isso, primeiro, descubra o que te agrada no RPG, estude como fazer isso no sistema que escolheram. E 2, deixe bem claro para o mestre para que ele possa se preparar para isso. Você vai aprender um monte de regras, o que dá e o que não dá pra fazer. Mas existe uma que tem em todos os RPGs. E se não tem, é melhor colocar, que é nomeada de vários nomes, mas geralmente é chamada de regra de ouro. Eu julgo que ela seja a melhor regra de qualquer RPG que existe. Abre aspas. Se o mestre define algo para uma determinada maneira ou situação, essa regra será vigente. Você olha pra mim, desacreditado porque você acabou de ler um livro inteiro, cheio de minúcias, de mais de 300 páginas, e no final, eu vir aqui pra falar que a palavra final é a do mestre. E eu te digo, sim, é isso mesmo. E é uma ótima regra. Calma aí que eu te explico. Como eu disse, o mestre interpreta o mundo, criando vilões, cidades inteiras, intrigas, e passando o bastão para os personagens fazerem o que quiserem nesse parquinho. Percebeu que ele praticamente é o diretor disso? Ele não tem o controle total, obviamente, senão seria melhor ele pegar os personagens dos jogadores e criar um livro. Ainda assim, ele é o que vai determinar as reações do mundo. Toda vez que você fizer uma ação, o mestre criará a reação. Você escolheu bater no líder de um culto? Beleza, você conseguiu. Mas agora ature a reação que seria a perseguição que esse culto faria a você. E até mesmo o que
criando um inimigo jurado se aquele líder cultista ainda estiver vivo. Como boa parte das coisas são improvisadas, algumas cenas acabarão não sendo boas, e isso é normal. E como o mestre dita o ritmo, ele pode decidir simplificar uma luta que ele mesmo colocou, para que vocês não fiquem a sessão inteira de 4 horas batendo em um bando de cultistas inúteis, jogando trilhões de dados, mesmo que isso seja o que alguns queiram. Um bom exemplo é para que a mesa não fique entediante para a maioria dos jogadores. Ele decide que a luta será decidido, por exemplo, apenas em ações narrativas. Obviamente o mestre falaria com todos os players para decidir se essa seria a maneira mais dinâmica e principalmente a mais divertida. E é isso a regra de ouro. São decisões que o mestre toma com o aval dos jogadores para deixar a mesa mais divertida e menos parada. Aqui é praticamente a etapa final, todo mundo já está com as regras preparadas, que seriam algumas anotações do mestre, uma ficha com as regrinhas anotadas de cada personagem, com cada jogador, e é aqui que se dá os ajustes finos que vocês vão precisar para começar de verdade a jogar, geralmente fazendo uma coisa chamada de sessão zero, que é apenas os jogadores combinando histórias com outros jogadores, para saber como eles vão se conhecer e passando as coisas que eles gostam e esperam ter na aventura que o mestre preparou para os personagens. Depois que combinarem essa parte, o mestre vai apresentar os ganchos que ele preparou para o início da aventura, e com isso feito, já está definido de onde os personagens estarão no mundo. Então assim, a aventura tem início. Bem, acho que com esse passo a passo, qualquer um consegue começar a jogar RPG. E eu digo, apesar de dar trabalho, é muito bom quando você se pega na escola ou no trabalho, se lembrando de como você sobreviveu ao ataque de um dragão vermelho, ou quando foi traído e morto por um amigo e resgatado pelo restante do grupo lá no 9º círculo do inferno. É apenas fantástico. Mesmo nada disso tendo realmente acontecido na minha vida, isso é como viver dentro de vários universos, como em um Backyardigans mais adulto. Eu sei que é tosco, e é por isso também que é uma experiência única. Eu considero um desperdício de tempo não ter tentado jogar no mínimo uma vez na vida. Por isso eu fiz esse vídeo. O intuito de dar um norte e ser útil com a minha experiência, para que você pudesse viver múltiplas aventuras que marcarão a sua vida como um todo. Bem, é isso. Eu sou o Jorge, o Dog, e se você gostou desse vídeo, não precisa dar like, compartilhar, ativar sininhos e o escambau, apesar de ser bacana. Apenas se inscreva para que em um futuro próximo eu tenho a chance de aparecer na sua timeline de novo. Esse é meu primeiro vídeo que fiz com dedicação, e eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar.